Logo mais às 9h45 tem São Paulo em campo pelo Campeonato Paulista. Em jogo adiado da 7ª rodada, a equipe do técnico Dorival Júnior enfrenta o Ituano em Itu. O nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no estádio Novelli Júnior, acompanhando a expectativa para mais um jogo do Tricolor. Boa noite, Silvestre. Um abraço para todo mundo que está com a gente no Gazeta Esportiva, estádio Novelli Júnior, Itu, interior de São Paulo. Ameaçou chover muito por aqui, mas agora deu uma clareada. O som tá bombando na caixa e dentro de alguns minutos, talvez dentro de 1 hora aproximadamente, os portões aqui do Novelli Júnior serão abertos para o público que vai acompanhar essa partida que foi adiantada de uma rodada anterior do Campeonato Paulista, o Ituano contra o São Paulo. O Ituano venceu na estreia aqui, na estreia do Paulistão, meteu 3-1 no São Caetano e de lá para cá só empatou 5 vezes e perdeu uma. É o terceiro colocado do Grupo A. O Grupo A é o grupo do Corinthians, que tem o Corinthians na liderança com 13 pontos, o Bragantino em segundo lugar com 9 e o Ituano com 8 e essa partida a menos. Se o Ituano empatar, fica empatado em pontos com o Bragantino, mas perde no critério de vitórias. Portanto, uma vitória hoje do Ituano coloca o Ituano dentro da zona de classificação para quem sabe, no término dessa primeira fase do Paulistão, conseguir a vaga e encarar o Corinthians nas quartas de final. Já o São Paulo é o líder do Grupo B, empatado com a Ponte Preta, 10 pontos para cada. O São Paulo precisa de um empate hoje para se distanciar um pouquinho. Uma vitória, claro, muito bem-vinda, até porque o professor Dorival Júnior está bastante pressionado, as cornetas já estão ecoando no Morumbi, por enquanto não chegaram ainda na diretoria de futebol. Raí, Ricardo Rocha, segurando a bronca, Dorival Júnior mantido, mas tem muita gente querendo derrubar o Dorival. São Paulo que não está jogando muito bem, como a maioria dos times, mas perdeu os clássicos, enfim, essa pressão recai sobre os ombros do Dorival Júnior, que no treinamento de ontem mexeu no time e também no esquema tático. O Dorival Júnior não terá o Petros, que está suspenso, vai jogar o Hudson de volante, o Rodrigo Caio volta da suspensão cumprida no clássico, derrota do São Paulo para o Santos no Morumbi. O Bruno Alves continua como zagueiro titular, vai fazer a dupla com o Rodrigo Caio. O São Paulo que tem uma das melhores defesas do Paulistão junto com o São Bento e com o Palmeiras. E o esquema tático mexido pelo professor, basicamente é o seguinte, Michele, meus amigos e amigas, ele vai aproximar o Cueva com o Diego Souza no ataque. O Diego Souza não vai jogar mais enfiado no meio dos backs, é o clássico 4-4-2, com Cueva e Diego Souza alternando lá na frente, né, os dois tentando ocupar um espaço um pouco mais central. O Cueva estava jogando aberto pela esquerda, isso não vai acontecer hoje. Claro, em alguns momentos da partida, o deslocamento dos jogadores rola, né? Mas para você montar o campinho é 4-4-2. O Nenê na linha de 4 do meio de campo pela esquerda, o Marcos Guilherme, que costumava jogar aberto pela ponta direita, um pouquinho mais recuado, compondo essa linha de 4, 2 volantes mais presos, protegendo a defesa, o Hudson que entra no time com o Jusilei, e atrás aquela clássica formação do São Paulo com o goleiro Sidão. Tá muito barulho aqui, eu tô me atrapalhando um pouco. O Sidão, o Militão, o Rodrigo Caio, o Bruno Alves e o Reinaldo, que está pendurado. O jogo é muito importante, repito, principalmente pela sobrevivência do Dorival Júnior. Depois dessa partida, se o São Paulo conseguir um bom resultado, o Tricolor vai um pouco mais aliviado para o jogo de domingo em casa no Morumbi contra a equipe da Ferroviária. E eu volto daqui a pouquinho, eu já dei a prévia da escalação do São Paulo, mas eu volto daqui a pouquinho com aquele gráfico bonito, as escalações tanto do Ituano, que joga em casa, quanto o visitante São Paulo Futebol Clube, tá bom? Ô Flávio, eu trabalhei no jogo do São Paulo no final de semana, retornando das férias, mesmo em férias a gente acompanha um pouco, mas pude ver o São Paulo do Dorival. E não gostei, e fico feliz pela informação que traz o Silvestre, que o Dorival, se não mexe em peças, ele mexe em posicionamento do time. Para mim, eu não consigo enxergar. Pode ser que venha a dar certo. Na seleção, o Diego Souza é até uma opção para o Tite, como essa referência lá na frente. Ele fez muito isso quando perdeu o Gabriel Jesus. E existe essa possibilidade do Diego Souza ir à Copa nessa função. Mas o Diego Souza, para mim, é um cara que tem que partir com ela dominada. Ele tem que olhar o jogo, pensar o jogo. Pode jogar do lado do Cueva. Tinha, num passado não tão distante, tinha o 10 e o 8. Porque não é possível. Você tem um cara
que pensa de um lado o jogo, o cara que pensa do lado o outro jogo. Então você pode adaptar o Cueva com o Diego Souza, mas eles seguindo para frente e encontrando alguém. Talvez o próprio Nenê, enfim. Me agrada se tirar o Diego lá da frente. Isso é referente ao time. Sobre o problema do São Paulo, a pressão no Dorival. A pressão, ela existe, não é? Mas o São Paulo, a cada ano, depois de ano ruim, ele vai e muda todo um time, o Dorival está tendo toda essa adaptação, tem jogadores para se montar um bom time, mas é necessário tempo. Não caiu legal lá na diretoria do São Paulo a resposta que o Dorival me deu no domingo, quando perguntei a ele que aqui se cobra resultados, né? O São Paulo não está ameaçado de não se classificar no Paulista, aonde o nível é baixo. Mas nos 2 jogos aonde o São Paulo foi provado, que eram nos clássicos, o São Paulo perdeu. O Dorival disse que não estava preocupado, continuou com o discurso que o São Paulo está numa crescente, e a frase que mexeu muito lá dentro do Morumbi é o seguinte: eu não faço gols. O Dorival falou, eu monto o time, mas eu não faço gols. E aí o clima andou um pouco pesado por lá, e há quem diga mesmo, como disse o Silvestre, que hoje, se não vier um bom resultado, o Dorival lamentavelmente pode ser fritado. É questão de aguardar. Mas fico um pouco otimista com essa alteração aí. Trazer um pouco mais o Diego de frente, é um cara que pensa mais o jogo, Flávio. Ele tem saído um pouco mais, né? No começo ele estava mais enfiado, agora está saindo um pouco mais, tem que sair mesmo. O Trellis é muito grosso, muito ruim. O Trellis é o Casim, né? É o Casim do São Paulo, é muito ruim. E assinaram um contrato com ele por milênios, né? E os caras brigaram por ele, hein? O que assusta é isso, então, né? Então, o Dorival não pediu e trouxeram um grosso desses aí. O Dorival queria jogadores rápidos, vieram o Trellis e o Nenê. O time do São Paulo, até pela má montagem, e isso não é culpa do Dorival nem de longe, ele é um time lento. E é difícil. Como é que você vai fazer? Você tem Nenê, Cueva, Diego Souza, só tem o Marcos Guilherme que é um pouquinho mais veloz. Mesmo quando você chega com o Petros, hoje ele não vai jogar, mas é um jogador também mais lento. O Jusilei é um jogador lento. Olha como você não tem jogador para montar. E você vai falar, tá bom, tem o Valdívia, mas o Valdívia fez o quê nos últimos jogos? Não, ele chegou agora. Se você for lembrar daquele Valdívia lá de trás, pode ser uma opção, mas no momento não é um cara para resolver. Chegou agora e vai se adaptar. Então você tem, é muito complicado. O material humano é um material humano para jogo lento. Jogadores mais velhos que vão se cansar no segundo tempo. São Paulo no segundo tempo faz assim, ó. Não é culpa do treinador. E o treinador não põe a bola para dentro mesmo. Então esse é um problema sério. O problema, tudo passa pelo amadorismo do futebol. O presidente, ele tem que dar satisfação pro cara da bote, pro cara do ping-pong, pro cara da piscina. E esses caras, às vezes, têm outros interesses. De repente, eles têm o interesse de mudar o treinador, porque talvez esse treinador não faça o esquema com algum jogador que ele queira colocar lá e não é colocado. Então, tudo isso tem que ser colocado e levado em conta. Trocar de treinador não vai resolver nada. Vai dar um tempo, vai mudar o foco principal, que é o do treinador, quando deveria ser outro, e não os treinadores. Todos passaram por lá, de vários estilos, e há 10 anos o São Paulo não ganha nada. E a gente volta a falar do São Paulo, que daqui a pouquinho, às 9h45, enfrenta o Ituano fora de casa. O nosso contato, mais uma vez, é com o repórter Alexandre Silvestre, que segue no estádio Novelli Júnior. Boa noite, Silvestre. Então, Michele, boa noite mais uma vez. Eu mudei de posição porque ali estava muito barulho, aqui atrás o gol está um pouquinho melhor. Conversei com o policiamento, com o chefe do policiamento aqui em Itu. Ele me disse que essa arquibancada de onde nós falamos nesse momento, atrás do gol, de um dos gols, ficará previamente fechada. Se o estádio lotar, o que é muito difícil de acontecer nesta noite, eles abrirão para a torcida do Ituano. Caso contrário, a galera vai se reunir mais ali na parte central da arquibancada, a torcida do São Paulo do outro lado, lá no fundo, justamente para ficar mais bonito para a televisão, né? Não ficar aquele vazio no meio de campo, como acontece em determinadas arenas. Aqui não é uma arena, mas é um estádio que está arrumadinho, ajeitadinho, foi reformulado, digamos assim, de uns anos para cá. Sobre o confronto Ituano-São Paulo, o primeiro jogo foi um amistoso aqui mesmo, em 1988, vitória do São Paulo por 4-0. No estádio Novelli Júnior são 9 duelos, com 2 vitórias do Ituano e 4 do São Paulo, e no geral 24 confrontos, 4 vitórias da equipe do interior do Ituano e 14 vitórias do São Paulo Futebol Clube. O Ituano, agora na artezinha que a gente bolou aí com a produção do Gazeta Esportiva, está escalado assim para vocês, meus caros amigos. Wagner, Igor Vinícius, Léo, Alisson e Raul. Baralhas, Tony, Marcelinho, Guilherme, Claudinho e Ronaldo. O técnico é Vinícius Bergantin.
E o São Paulo Futebol Clube é esse. Sidão, Éder Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Reinaldo. Hudson, Jusilei, Marcos Guilherme e Nenê. Diego Souza e Cueva. O técnico é Dorival Júnior. Deu pra ver aí na arte, né? Mudança no esquema do São Paulo. Linha de 4 no meio, Diego Souza e Cueva na frente, fazendo as jogadinhas ali para o São Paulo tentar vencer a partida. São Paulo que já sabe que na próxima fase da Copa do Brasil, hoje é Campeonato Paulista, mas na Copa do Brasil, o adversário é o CRB de Alagoas. Isso já era conhecido do São Paulo, mas pelo sorteio o São Paulo joga a primeira em casa, Morumbi, depois decide no estádio Rei Pelé, provavelmente. As datas desses jogos eliminatórios de Copa do Brasil ainda não foram divulgadas. Um abraço, Michele, um beijo para todo mundo. Amanhã reportagem completa desse jogo no Gazeta Esportiva. Valeu, Silvestre, muito obrigada, bom trabalho pra você. E eu tava adorando a música que tava tocando aí no fundo quando você tava na primeira entrada, que é Bailando, do Henrique Iglesias, eu amo.